Olá, pessoal, tudo bom? Me chamo Magiele, sou estudante de nutrição e hoje eu vou falar sobre a importância das habilidades de comunicação interpessoais desenvolvidas pelo profissional de nutrição, tá? Essas habilidades, elas são muito importantes devido ao nutricionista ele conseguir manter um contato, ter uma boa relação com o seu paciente. Por quê? Muitas vezes o uso excessivo de termos técnicos, né, termos demasiadamente técnicos e científicos, eles complicam esse relacionamento entre o nutricionista e o seu público-alvo. Então, um bom nutricionista, ele deve tentar fazer o máximo possível para que o seu paciente, o seu público-alvo, ele entenda a mensagem que está sendo transmitida. Como que o nutricionista consegue fazer isso? Através de um roteiro, tá? Conhecer bem o seu paciente, conhecer bem quem está sentado à sua frente. E não somente, né, se importar em prescrever uma dieta, se importar em dizer o que pode e o que não pode. O nutricionista, ele deve conhecer de fato ali o seu paciente, conhecer de fato com quem ele está conversando, ouvir, escutar, analisar bem o seu paciente. Não somente, né, ouvir alguns relatos, algumas queixas e prescrever a dieta, cortando algumas coisas, dizendo isso pode, isso não pode, ameaçar o paciente, jamais. O que que um bom nutricionista deve fazer? Ele deve criar uma ponte com o seu cliente, tá? Com o seu paciente. Deve formar essa ponte através da empatia, né? Da necessidade, saber do que realmente o seu paciente está precisando, o que ele está procurando. Observar bem não somente a fala do seu paciente, mas sim os seus costumes, as suas crenças, né? O que que ele está trazendo de fora. Isso é muito importante que seja observado. E isso se dá através de uma boa escuta, de uma boa comunicação. Auxiliar, o seu paciente qual o caminho que ele deve trilhar, né? Não somente ali prescrever a dieta e esperar que milagrosamente o seu paciente ele cumpra, porque muitas vezes eles não entendem algumas coisas. Tem gente que tem muita dificuldade também em expressar o que de fato está lhe incomodando. E também hoje em dia, devido às muitas dietas da moda, o aumento, né, de profissionais, às vezes não são nem profissionais, que não são qualificados, né, que hoje em dia todo mundo está se achando apto a prescrever receitas, a falar sobre alimentos milagrosos, que muitas vezes não são, deixar abrir mão de certos alimentos que são importantes, né, para o organismo, para o metabolismo, dizendo que determinada dieta é milagrosa, e rapidamente a pessoa, né, que está do outro lado irá conseguir atingir os seus objetivos. A gente sabe que isso não é possível, né? Que cada pessoa tem o seu organismo, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa deve ser observada no que realmente ela precisa ou não para si, e não somente seguir o que podemos chamar de efeito manada. Isso vem prejudicando muito hoje em dia, principalmente pela internet, Instagram, que é campeão, né, em aparecer gente que consegue milagre em 7 dias, né, perca 5 quilos em 7 dias. A gente sabe que isso é minimamente impossível para quem realmente vai comer direitinho, que isso tem que seguir uma boa dieta, tem que fazer exercícios físicos e não somente viver à base de um determinado alimento que lá na frente vai te trazer um déficit, né? Um déficit do seu metabolismo, tá? Então, o que que o nutricionista deve fazer? Ele deve criar laços, ele deve conhecer bem o seu paciente, saber das suas limitações, não somente impor determinada dieta, não somente impor determinados alimentos, saber do que o seu paciente realmente está precisando. E isso se dá através de uma boa comunicação, de uma boa escuta, né? Conhecer de fato o seu paciente, ser solícito, ser empático desde o início do atendimento, né? Analisar o seu paciente, analisar o que de fato ele está precisando e criar laços, tá? Com isso, o que que eu concluo? Que a escuta, né, que a comunicação, ela é realmente muito necessária, tá? Não somente sentar ali na cadeira, né, botar o seu paciente na frente e ouvir algumas coisas e simplesmente não ir a fundo no que ele está precisando, não ir a fundo nas suas limitações. Então, o papel do nutricionista muitas vezes ele vai além.
né? Às vezes ele é um pouco psicólogo daquela pessoa, mas assim, ele tem que abraçar o seu paciente. É isso que eu realmente concluo com isso, né? Com essa comunicação interpessoal entre o paciente e o nutricionista. Eu acho assim, como eu falei inicialmente, que as pontes, né, devem ser construídas para que essas distâncias, essas longas distâncias, elas sejam cada vez minimizadas, né? Sejam menores entre o paciente e o seu nutricionista. Era isso, pessoal.